No coração da terra de Canaã, vivia um jovem chamado José. Filho amado de Jacó, José carregava consigo a bênção de uma túnica colorida. Um presente especial, um mimo que demonstrava o meu amor e o favor que eu tinha por ele. Eu, com a inocência da juventude, confiava plenamente em meu pai e no amor que nos unia. Mal sabia ele que a inveja e a traição espreitavam nas sombras, como cobras venenosas prontas para atacar. Seus irmãos, porém, observavam a predileção de Jacó com crescente ressentimento, como um copo de fel que transbordava a cada dia. A túnica colorida, símbolo do amor paternal, se tornava um espinho em seus corações, uma farpa que não os deixava em paz. A inveja, como erva daninha, envenenava seus pensamentos, transformando o amor fraternal em um mar de amargura. Enquanto José sonhava com um futuro brilhante, seus irmãos tramavam sua queda, como abutres que rondam a sua presa. O sol brilhava forte no céu quando José, inocente, caminhava em direção aos seus irmãos. Percebeu olhares carregados de ódio e desprezo e foi vendido como escravo. Minhas lágrimas se misturavam ao suor e à poeira, uma ferida profunda em minha alma. José, vendido como um objeto, era levado para longe de tudo o que conhecia e amava. A longa viagem para o Egito foi um pesadelo para José. Cada dia parecia uma eternidade, cada noite era tomada pela saudade e pela dor. No entanto, mesmo em meio ao sofrimento, eu me agarrava à fé, como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Na capital egípcia, José foi comprado por Potifar, um oficial do faraó, um homem de posição e poder. Com o passar do tempo, a inteligência, a honestidade e a dedicação de José chamaram a atenção de Potifar, que reconheceu o valor daquele jovem escravo. Ele o promoveu a administrador de sua casa, confiando-lhe responsabilidades e decisões importantes. Com a sabedoria e a bondade que Deus me concedeu, prosperei em minha nova posição, conquistando a confiança de todos, mostrando que a humildade e a perseverança são virtudes que abrem portas. Apesar de ter sido arrancado de sua terra natal e privado de sua liberdade, José nunca se deixou corromper pela amargura ou pelo ódio, como um diamante que, mesmo sob pressão, jamais perde o seu brilho. A vida de José, mesmo em meio à prosperidade, era marcada por provações, como um campo florido que esconde espinhos entre as rosas. Tentei seduzi-lo, mas ele se manteve firme, fiel aos seus princípios. Acusado injustamente, José se viu diante da injustiça e da humilhação. Mesmo na prisão, a luz de José brilhava, como um vagalume que ilumina a noite escura. A vida na prisão era monótona e cruel, mas Deus tinha um plano para José, como um oleiro que molda o barro com paciência e sabedoria. Em uma noite, o copeiro e o padeiro do faraó, que haviam sido presos por uma ofensa ao rei, tiveram sonhos perturbadores, sonhos que lhes causavam medo e angústia. Com a sabedoria que Deus me concedeu, eu posso interpretar os seus sonhos, como um intérprete decifra um enigma. O copeiro será libertado e voltará à sua posição, como um rio que retorna ao seu curso natural, enquanto o padeiro será executado como uma flor que é colhida antes do tempo. A interpretação dos sonhos se concretizou, enchendo José de esperança como a chuva que irriga a terra seca. Por favor, lembre-se de mim quando estiver livre e fale ao faraó sobre a minha situação, como quem lança uma mensagem ao mar dentro de uma garrafa. 2 anos se passaram, e José permanecia esquecido na prisão, como uma semente adormecida, aguardando o momento certo para florescer. Enquanto isso, no palácio do faraó, algo extraordinário aconteceu, como um raio que corta o céu em um dia de tempestade. O copeiro contou ao faraó sobre a incrível capacidade de interpretação de sonhos de José. O rei mandou buscar José imediatamente. Tragam-me esse jovem hebreu que pode interpretar sonhos. Os sonhos significam 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome devastadora. Impressionado, o faraó nomeou José governador do Egito.
Deus estava cumprindo o plano para sua vida, elevando-o da prisão para o palácio. A fome se abateu sobre o Egito e as nações vizinhas, cumprindo a profecia revelada nos sonhos do faraó. Mas José, usando de sabedoria e planejamento, havia preparado o Egito. Estocaremos grãos durante os anos de fartura, para que possamos sobreviver aos anos de fome. A notícia da fartura no Egito chegou aos ouvidos de Jacó, pai de José. Jacó enviou seus filhos ao Egito para comprar mantimentos. Pai, vamos ao Egito comprar mantimentos para que possamos sobreviver. O reencontro foi marcado por emoções intensas. Os irmãos de José não o reconheceram, mas ele os identificou imediatamente. Vocês são espiões. Não, meu senhor. Somos irmãos, filhos de um mesmo pai. Viemos apenas comprar mantimentos. O plano de José se desenrolava com precisão, como um relógio que marca o tempo com exatidão. Ele reteve um de seus irmãos como refém, exigindo que os outros retornassem com Benjamim, o caçula. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. José não conseguiu mais conter suas emoções. Ele revelou sua verdadeira identidade. Não vos entristeçais, nem vos pese de me haverdes vendido para cá. As lágrimas de dor e culpa se misturavam às lágrimas de alegria e alívio. O perdão oferecido por José era sincero e libertador, curando as feridas do passado. A história de José é uma lição poderosa sobre os desígnios de Deus, como um livro sagrado que nos ensina o caminho da verdade. O que parecia ser uma tragédia, a venda como escravo, foi o caminho que Deus usou para elevar José a uma posição de poder e influência, como um barco que navega por entre tempestades para chegar a um porto seguro. Som de gratidão e confiança. A história de José nos ensina que Deus está sempre no controle, mesmo quando não conseguimos entender os seus planos, como o maestro que rege uma orquestra, criando uma sinfonia perfeita. Em momentos de adversidade, devemos nos apegar à nossa fé, crendo que Deus pode transformar as provações em oportunidades de crescimento e superação, como o ouro que é testado pelo fogo para ter sua pureza comprovada. A vida de José é um testemunho do poder da perseverança, da importância do perdão e da fidelidade de Deus às suas promessas, como um jardim que floresce após a chuva. A notícia da revelação de José chegou aos ouvidos de Jacó, que se encheu de alegria, como um balão que se enche de ar e voa para o céu. O filho que ele chorara como morto estava vivo, e era agora o governador do Egito. Com o coração transbordando de esperança, Jacó partiu com toda a sua família para a terra do Egito, atendendo ao chamado de José, como quem encontra um tesouro perdido. Som de alegria e alívio. O reencontro entre pai e filho foi emocionante, como um abraço apertado que expressa mais do que palavras podem dizer. José correu ao encontro de Jacó, abraçando-o com ternura, como quem encontra um oásis no deserto. No Egito, Jacó e seus filhos encontraram acolhida e fartura, como um banquete preparado para celebrar a vida. José, com amor e generosidade, cuidou de sua família, proporcionando-lhes tudo o que precisavam, como um pássaro que constrói seu ninho com cuidado e dedicação. A união familiar, antes dilacerada pela inveja e pela traição, renascia sob a proteção divina, como a fênix que renasce das cinzas. A história de José ecoa através dos séculos, inspirando gerações com sua mensagem atemporal, como a luz das estrelas que guia os viajantes na noite escura. É uma história sobre a importância da fé, da perseverança, do perdão e da soberania de Deus, como um farol que ilumina o caminho para aqueles que buscam a verdade. A jornada de José nos ensina que as provações podem nos levar a um propósito maior, como o barro que nas mãos do oleiro se transforma em uma obra de arte. Deus pode usar as dificuldades para nos moldar, nos fortalecer e nos preparar para algo grandioso, como um diamante que é lapidado para revelar toda a sua beleza. Ao perdoar seus irmãos, ele rompeu as correntes do ódio e da amargura, libertando a si mesmo e a sua família,
como quem abre as janelas da alma para a entrada da luz. Que possamos aprender com seu exemplo e buscar a Deus em todas as circunstâncias da vida, crendo que Ele pode transformar as nossas provações em triunfos e usar as nossas histórias para a sua glória, como o girassol que segue a luz do sol, encontrando nele a força para florescer.